Olá, Rodrigo Merched aqui. Agora é a parte das cabeças com formas complexas. Anteriormente nós vimos cabeças feitas com formas básicas, como esse cara aqui, por exemplo. O formato do crânio em si é somente um retângulo. O nariz é só uma coxinha, digamos assim. A partir de agora eu vou ensinar para você a criar cabeças um pouco mais complexas e estilizar um pouco mais. A partir de agora nós vamos prestar um pouquinho mais atenção em alguns elementos do rosto, embora o cartoon não tenha tanto compromisso com a realidade, mas nós vamos adicionar certos detalhes de estrutura óssea, musculatura, algumas cartilagens e vamos a partir de desenhar a cabeça usando a estrutura do grid geométrico, mas de uma maneira um pouco mais complexa, digamos assim. Mais adiante eu vou falar a respeito de níveis de cartonização. Existe o bem básico, bem simples, bem geométrico e muito expressivo, que é esse que nós vimos na aula anterior. E a partir de agora eu começo a complexibilizar um pouco mais essas formas. Nós vamos ver isso em corpos também. Bom, eu vou começar aqui desenhando um amigo meu. Eu vou partir então de uma elipse para fazer a parte da estrutura da caixa craniana. A estrutura da parte de baixo do rosto eu vou ter um triângulo. Ok. Aqui eu vou ter o queixo. Eu sempre gosto de fazer o queixo assim, olha. Bem básico. Isso é só uma meia lua, um semicírculo. Aqui eu tenho a saída do pescoço e eu já posso começar a direcionar os elementos do rosto. Como por exemplo, primeiro a linha da divisão dos olhos, a orelha, vou fazer esse rapaz bem orelhudo. Outra coisa muito importante na parte da cartonização, que eu já falei antes, brincar com elementos, brincar com proporções. Você sempre vai ouvir coisa do tipo, nossa, mas que tão narigudo, nossa, mas essa orelha ficou grande. Tá certo, brinquem com caricaturizar as partes do corpo, os elementos. Aqui, para começar esse nariz, eu posso localizar ele como um triângulo. Um triângulo para fazer o nariz. E aqui vai aparecer só um pedaço da outra orelha. Uma coisa muito importante agora é, como essa forma é mais complexa, nós cuidarmos a parte da perspectiva, das linhas de perspectiva entre os elementos, ok? Aqui então eu tenho os olhos. Uma coisa muito importante a respeito da estrutura craniana é que nós temos os globos oculares, lógico, o nome é globo ocular, então nós temos os olhos aqui dentro dessa estrutura. Os olhos eles têm que acompanhar, eu traço essas linhas sempre para me localizar, para não ficar um olho mais alto que o outro, ok? Sempre para manter a perspectiva do desenho dos olhos. Nessa etapa aqui, eu tenho a boca. Aqui eu começo a dar dicas a respeito de anatomia, como por exemplo, geralmente a linha central da boca, ela coincide com o centro do olho, ok? Não é uma boca real, é só uma linha expressiva, deixando o mais expressivo possível. Aqui nesses olhos, ó, eu já posso fazer uma segunda linha para fazer a expressão. Essas linhas curvas, sinuosas, você já consegue ter vários tipos de expressão diferente. A sobrancelha é muito importante na parte da comunicação. Aqui eu vou ter os olhos, ele vai estar olhando para o lado levemente. E aqui ele vai ter um cabelinho, um cabelo desfiado. Aqui, ó, eu já começo a me preocupar com algumas partes que eu não me preocupava antes.
As figuras, as cabeças feitas com formas básicas são como se fossem lisas. Aqui é um pouco mais complexo. Aqui eu já vou me preocupar com essa parte justamente do globo ocular, dessa saída do globo ocular. Notem que como aqui, como eu estou de perfil, ela é mais funda. Então eu vou só adicionar esse pequeno detalhe para deixar um pouco mais interessante. Eu vou puxar aqui o que eu não havia puxado naquele triângulo, que é a linha do maxilar. Ele tem um nariz grande, batatudo. Eu posso adicionar um círculo nesse nariz. E aqui eu vou fazer a cartilagem da lateral. Notem que agora, antes o nariz, vou pegar esse cara de exemplo de novo. Notem que esse nariz foi feito com uma única forma, ó. Somente uma elipse para representar. E aqui eu já me preocupei primeiro em montar a estrutura, localizar ele, altura, largura. Primeira cartilagem do nariz, segunda. Ele já lembra mais um nariz real, embora esteja estilizado. Aqui a gente usou uma única forma para desenhar a estrutura. Aqui eu estou desenhando com duas, três. Mais adiante eu vou mostrar com mais formas ainda. O nariz é uma parte da estrutura do rosto bem legal de caricaturizar, de estilizar. Ele ajuda a dar bastante diferença entre um personagem e outro. Como, por exemplo, a boca. Qualquer detalhe que você coloque a mais, a boca se torna muito complexa. E o nariz é uma parte legal de ser cartoonizada. Ele tem essa sobrancelha aqui. Eu vou tirar essa emenda do meio, na parte do traço final. E adicionar detalhes do cabelo. Eu vou só subir um pouquinho essa parte. E aqui eu já vou finalizar ele para mostrar. Lembrando de novo da fluidez da linha, de não fazer uma única linha. Brincar com o fluido da linha, fazendo uma linha fluida mais grossa, outra mais fina, para ajudar a dar fluidez para o desenho. Lembrando também de não perder a geometria da forma nesse processo. Notem que com aquela simples linha que eu fiz aqui, eu já tive o eixo da expressão dos olhos. Eu falei a respeito do globo ocular, e uma coisa muito importante é que ele sempre acompanha em uma linha a outra. As pupilas, elas estão sempre alinhadas, viu? Essa linha paralela, ela serve também para nos orientar disso. Notem que ele é bem mais complexo do que os personagens anteriores, mas ele foi feito com as mesmas bases geométricas de antes. Então você tem como ir complexibilizando a forma. E outra vez eu vou falar que essas formas, eu estou desenhando para mostrar o método, mas você não precisa desenhar elas. No início você vai ter que desenhar, mas depois você vai imaginar essas formas geométricas no rosto dos seus personagens. Aqui eu vou desenhar outra amiguinha minha, que é bem rechonchudinha. Aqui a estrutura do crânio.
e o resto do rosto é um feijão praticamente, ou uma pera, formato de pera. Aqui eu vou ter uma linha horizontal. Notem que como ela está de ângulo, eu não estou mais fazendo a linha reta. Essas linhas, elas acompanham o formato que tem o objeto, elas não são somente retas. Uma orelha bem pequenininha, delicada. Um narizinho com caimento reto, bem pequenininho. Notem o contraste dos elementos, um nariz bem pequeno e delicado para um queixo bem grande. Lembram daquelas distâncias? Brincar com os tamanhos das distâncias? Você até pode ficar um pouco assustado no início e achar que está exagerando muito, mas o interessante é você brincar com essas proporções. Aqui ela está usando só um blusãozinho, um suéter, digamos assim. Olhinho bem redondo. Outra coisa muito interessante, nessa parte da estrutura do rosto, lembrar que você tem um globo ocular, outro globo ocular, e aqui no meio nós temos um nariz que ele tem uma ponta óssea. Então existe uma barreira, um bloqueio aqui, você não enxerga, por esse ângulo que ela está aqui, você não enxerga o nariz inteiro. Eu falei que nós iríamos começar a nos preocupar com detalhes pequenos que não havíamos feitos no processo anterior. Eu vou fazer o mesmo tipo de boca, só um fio, só um risco. Ela está sorrindo. De novo levando até mais ou menos a altura do meio do olho. E aqui eu vou adicionar só um lábio, porque é uma menina. E aqui eu vou dar uma engrossada na espessura dos cílios, só para deixar com o aspecto mais feminino. Estou olhando para cima também. Aqui o cabelo eu vou aproveitar essa mesma forma, ó. E eu vou colocar um óculos nela também. Isso aqui é uma professora. E eu vou refinar de novo este desenho. De novo a fluidez da linha, um início mais espesso, não faça num único traço. Tudo bem básico e bem geométrico. Uma dica bem legal para meninas é sempre acrescentar uns cílios, engrossar um pouco os cílios e colocar aquele lábio bem sutil. Aqui o óculos, deixar ele mais espesso um pouquinho. E aqui.
Vamos prestar atenção nos shapes, no total das formas. Essa menina também tem uma forma bem mais reduzida, até pelo fato dela ser gordinha, mas as bases geométricas foram a mesma. Você pode ir aumentando o nível de complexibilidade usando as mesmas bases, as mesmas geometrias, usando para diferentes tipos de partes da cabeça, diferentes tipos de formas geométricas estilizadas. Tipo, esse rapaz tem um queixo quadrado, ela já tem um queixo bem redondinho. Notem a brincadeira, ele tem um nariz bem alongado, bem grande e um queixo bem miúdo. Ela tem um narizinho pequeno, delicado, os olhos juntinhos e uma papada, um queixo enorme. Brincar com esses elementos, com essas proporções, além de distanciar um personagem do outro, deixam eles mais divertidos. As pessoas são diferentes, o mundo é feito de diversidade, uma diversidade anatômica, então é legal ficar brincando de estilizar esse monte de elementos para representar todos os tipos de pessoa. Notem que eu usei esse objeto em forma de triângulo apenas para dar o senso de direção. Eu aproveitei a forma dele, mas eu não estou usando o triângulo inteiro como eu usei nas cabeças anteriores. Aqui também eu usei o formato do triângulo e eu estou adicionando alguns detalhes, como bochechas e uma certa flacidez nessa região do pescoço dele. Notem que o pescoço dele está afogado nessa camiseta, que ele está um pouco gordinho, e eu estou dando ênfase a certos detalhes que nós não demos anteriormente, pela simplificação máxima da forma. Aqui, alguns detalhes da estrutura do rosto são adicionados, como as bochechas, essa papadinha na região do pescoço, esse detalhe da cartilagem do nariz, as maçãs do rosto, os seios da face, esses ossos. São pequenos detalhes que você acrescenta e vai complexibilizando um pouquinho mais a forma, embora ele continue com aspecto cômico. Notem que essa aba do chapéu, por gosto, ela tapa até parte da sobrancelha dele. Outra coisa muito importante é que quando você adiciona adereços à cabeça, como por exemplo esse personagem, eu adicionei um chapéu. Esse chapéu também está caricato, ele está extremamente afunilado, ele está afogado e a aba do chapéu está quase engolindo a cabeça dele. Você pode exagerar nesses elementos também. A cartonização, ela faz parte de todo o processo de você exagerar a anatomia, a forma do rosto e os adereços também. Só dar um tom diferente para esse bigode. E o beiço dele, o lábio inferior aqui. Notem que esses três personagens, eles têm formas, eles têm detalhes anatômicos do rosto exagerados, como no caso dessa nossa professora. Ela tem um queixo muito grande, ela tem uma papada muito grande, ela é fofa, ela parece um marshmallow. Notem que esse rapaz, ele tem o queixo curtinho, pequeno e um nariz enorme. E aqui nesse xerife eu consegui adicionar alguns detalhes interessantes, como algumas dobras de pele, o osso do nariz ficou bem acentuado. E nós conseguimos brincar com proporções e adicionar detalhes adicionais aqui. Então, para recapitular mais uma vez, você pode agora fazer os elementos do rosto compostos com
várias formas geométricas. Inicie com bases, inicie com triângulos para fazer o nariz e vá adicionando outros elementos que antes nós fizemos com somente uma forma. Ou se você preferir ficar só na forma extremamente simplificada, que também é válido, faça. Aqui as cabeças complexas, então, para recapitular, nós usamos várias formas geométricas para a construção dos elementos do rosto e nós cartoonizamos, nós deixamos caricatos alguns detalhes, algumas coisas diferentes que antes não tinham. Eu vou só passar limpo pela última vez para fazer o senso comparativo. Notem que aqui não tem compromisso nenhum com a anatomia, é simplesmente um objeto geométrico inteiro, um quadrado, um triângulo. Aqui nós temos vários elementos para compor o rosto. Aqui nós conseguimos enxergar um mapa geométrico com mais elementos. E aqui nós temos um pouco mais de compromisso, enfatizando algumas coisas. As partes ósseas, como as maçãs do rosto, o osso do nariz, ou as cartilagens, as orelhas, e até mesmo os adereços, como é o caso desse xerife aqui, que ele tem um chapéu afundado na cabeça, extremamente cartoonizado. Tecnicamente um chapéu não poderia ser assim, né? O chapéu teria que ser um pouquinho maior que a cabeça, que era para poder caber, né? Mas nós reduzimos isso ao máximo, nós limpamos isso ao máximo. Não se esqueça então de sempre deixar o mais expressivo, o mais caricato possível, e não se esqueça de brincar com proporções, brincar com formas e fazer o máximo de alternativas possíveis. Você pode pegar um desses personagens e brincar de alterar de distâncias, narizes, bocas, olhos, ou aumentar de brincar de alterar esses tamanhos para conseguir diferentes tipos de personagens e diferentes tipos de cartoonização, diferentes tipos de opção, né, de variações do mesmo personagem. Isso é uma brincadeira bem legal e bem válida. A próxima aula são os tutoriais de... A próxima aula nós vamos falar de tutoriais de como movimentar as cabeças, como fazer ângulos e como fazer expressões, como dar expressões aos seus personagens. É uma parte bem legal, bem interessante e eu espero você lá.